começa a ter oscilação. Fez o gol com o Pedro no final, também criou oportunidade, mas, assim, com todo respeito, né, ao Sport Recife, o time é bem limitado, então, assim, eu acho que vão vir compromissos pela frente que o Flamengo tem que jogar com a intensidade que jogou o jogo contra o Grêmio, numa parte do jogo, e esse primeiro tempo que jogou contra o Sport. Aí eu diria assim, o Flamengo ganha todo mundo. Se o Flamengo, esse time do Flamengo, jogar com essa proposta, mas o próprio Rogério já falou, de 3 em 3 dias é difícil manter essa intensidade. Quando não dá tempo para treinar, o desgaste vem, né, por causa dos jogos, viagem. A gente não mantém isso tudo. Numa reta final, agora não tem tempo mais para isso, Rogério Ceni. Vai ter que ter intensidade nos 5 jogos. E aí essa aqui é a minha dúvida. Por isso que eu não concordei com as pontuações. Acho que o Flamengo pontua menos, o Inter pontua menos, e eu quero ver o que o Atlético vai fazer, né? Então, assim, eu acho que está muito embolado para esses 3. Por mais que o Inter tenha 4 pontos de vantagem, acho que o Inter não ganha do Atlético Paranaense fora de casa. Acho que não ganha do Vasco fora de casa, né? Jogos complicadíssimos. Então, muita coisa pode acontecer nessa reta final. Não, e assim, tem uma coisa. O argumento intensidade para o Flamengo não serve. O Flamengo até aqui não teve intensidade. O Flamengo nesse ano não teve a mesma intensidade do ano passado. Tem outro ponto. Fala, senhor, porque assim, no ano passado era essa intensidade, era corda no pescoço, intensidade sempre. Vai reclamar de falta de intensidade, faltando 5 jogos pro campeonato acabar, Zinho? O Jorge Jesus falava assim, descansar, jogou na segunda, descansa terça, quarta, e aí tá descansado para jogar na quinta o clássico. O momento é esse. Os jogadores sabem disso, são jogadores profissionais. O Flamengo tem jogadores conscientes, tem um elenco muito bom, tem gente cascuda ali que vai estar falando. O Diego é um desses aí, que vai estar no ouvido dos caras, se cuida, agora é a reta final, é o momento. Aí eu acredito no Flamengo, com essa postura e com essa intensidade. Sim. Agora, olha só, esse daí, que para mim não tinha que ser expulso mesmo, o atleta do Sport, né? Acho que o Gabigol exagerou ali e tal, tá na dele, tá certo. Mas o Gabigol e o Bruno Henrique vão ser julgados sexta-feira. Sexta-feira tem julgamento. Esses jogadores podem ficar fora de alguns jogos. A dupla, né? De uma vez só. Sim, mas você não falou que é o melhor elenco? Tudo bem, mas você perder Gabigol e Bruno Henrique de uma vez só, por alguns jogos, porque a punição pode ir até 12 jogos. Então vamos ver o que acontece na sexta-feira. Acredito que não vai ser uma punição muito alta, não. Eu acho que não. Ninguém vai tirar os caras. Mas pelo menos um jogo eles vão pegar. 2 jogos. Mas, Pascoal, isso aí pode pesar, né? Mas assim, vai ser julgado na sexta. Aí você tem jogo contra o Vasco, certo? O Vasco já é no domingo, não é isso? Não, quinta-feira. O Vasco é domingo, 8h30. Desculpa, então é depois. Semana, beleza. Quinta-feira. É quinta. Mas se ele pegar o Inter também. O número de jogos, vamos ver aqui, peraí. Ele joga... Peraí, que minha tabela aqui. Ele não jogaria no domingo contra o Bragantino, é isso, né? Agora precisa saber o seguinte, Bruno, porque o caso do Bruno Henrique é um caso recuperado da 11ª rodada do campeonato, quando o Bruno Henrique deu uma entrada com o braço e atingiu o nariz do jogador do Goiás, que teve uma fratura de nariz. Naquele instante, a comissão de avaliação lá do Tribunal de Justiça Desportiva disse que era um lance de jogo e que o árbitro não tinha visto maldade e não relatou na súmula. Então não puniu o Bruno Henrique, mas recorreu o procurador para fazer um novo julgamento. Então já teve um julgamento, o Bruno Henrique não foi penalizado. Mas tem, o Pascoal, desculpa, Pascoal. Tem também o lance do jogo contra o Bahia, as ofensas dele dirigidas ao árbitro. Não, aqui um é o Bruno Henrique e o outro é o Gabigol, né? Esse é o Bruno Henrique. O Gabigol, ele está duplamente qualificado por ofensas ao árbitro. Por que duplamente? Porque ele ofendeu o árbitro no campo e na saída do campo ele disse para o representante: eu não falei, mas já que ele te disse que eu falei, então eu vou falar agora.
Então ele foi duplamente qualificado por ofensas ao árbitro. Então ele foi por ofender ao árbitro e na saída ele foi... Diga. Ele ainda é reincidente, porque nessa temporada ele já foi julgado pelo STJD. Foi em outra competição, mas o caso foi parar no julgamento, foi a julgamento no Tribunal de Justiça Desportiva, e é sobre aquele lance no final do Carioca, que ele falou, poxa, lembra, Bruno? Para o árbitro. Então, ele já é um atleta... Ele saiu reclamando do árbitro. Exato, que a gente achou até que ele tinha sido expulso por causa de cera, para deixar o campo, mas, na verdade, ele tinha xingado o árbitro. Então, ele já é reincidente. Foi um lance na final do Carioca. Isso. Ele estava saindo de campo, ele ia ser substituído, e o árbitro disse a ele, sai, Gabigol. E ele falou alguma coisa para o árbitro, e o árbitro falou, então pera um pouquinho. Tirou o cartão vermelho e deu para ele, por ofensas. E o árbitro relatou na súmula a ofensa. Então ele vai entrar novamente, já tendo um passado nisso. Eu acho que o Gabigol vai pegar uma pena. Mas o Bruno Henrique eu não vejo como pegar. Eu confesso para vocês que do Bruno Henrique eu não vejo como pegar. Do Gabigol ele vai pegar uma pena, vai cumprir. Agora do Bruno Henrique eu não consigo enxergar isso aí. Eu concordo com você, Pascoal. Essa questão do Bruno Henrique, eu acho que é um detalhe processual mais do tribunal, porque o Goiás foi quem entrou com a notificação de infração. Porque, de acordo com o Goiás, o árbitro deveria ter chamado o VAR, deveria ter avaliado, porque o atleta quebrou o nariz. Então, foi uma reclamação posterior ao jogo. Durante o processo do STJD, o Goiás, que foi o autor da ação, vamos dizer assim, não foi ouvido. Então, o procurador recorreu dessa decisão no pleno, na semana passada, para que o Goiás seja ouvido. Isso não é necessariamente que o Bruno deve ser punido. Talvez o entendimento seja o mesmo ainda, mas abre uma nova, vamos dizer assim, uma nova possibilidade de punição ao Bruno Henrique. Eu acredito que não deva ser uma punição grave, mas no caso do Gabigol, sim, ele deve pegar um gancho, porque ele é reincidente na temporada, ele xingou 2 vezes, né, no gramado, e quando saiu ele reafirmou a atitude dele, então realmente é um comportamento aí que eu acho que o tribunal não vai deixar passar. E aí, o Celso, ele não jogaria contra o Red Bull Bragantino, ele é um jogo pesado, como o Pascoal falou, isso se ele pegar um jogo, mas a pena vai até 12 jogos. Acho difícil os caras darem pena máxima. Não, acho que não, Bruno. A essa altura... mas se der um, já é um desfalque, certo? É um desfalque. Pegar um jogo já é um desfalque. Menos mal que tem o Pedro, né? Menos mal que tem o Pedro. Mas claro que é um desfalque. Claro que o Flamengo escolheria ter o Gabigol para todos esses jogos dessa sequência. Agora, o plano tem que ser, primeiro, perder o mínimo de jogadores possível. Se for o Gabigol, que pelo menos se salve o Bruno Henrique, né? Perca os anéis para salvar os dedos. E segundo, perder pelo número mínimo de jogos possível. Porque é muito complicado. E ainda naquele nosso belisca ou não belisca, tem um detalhezinho aí que é muito importante. A última rodada do Galo, o caminho do Galo já é mais suave, como diria a velha cartilha, onde eu me alfabetizei, caminho suave. O último jogo do Galo é com o Palmeiras totalmente desinteressado, gente. Você imagina uma última rodada com o Galo ainda na matemática, pegando um Palmeiras desinteressado, em Minas. O Inter tendo que ganhar do Corinthians, talvez um Corinthians com alguma pretensão de Libertadores, e o Flamengo pegando o São Paulo fora, um São Paulo que se já não quer mais nada com a hora do Brasil, mas pelo menos tem interesse de G4, e tem o lado moral do São Paulo, né? O São Paulo é um clube que durante a maior parte desse campeonato era aspirante ao título. É claro que ele vai querer ter uma participação pelo menos honrosa nesse final aí. Então, mais um fator a favor do Galo é se a matemática ajudá-lo até a última rodada. Porque a última rodada dele são favas mais contadas pelas circunstâncias do que as do Inter e do Flamengo, né?